Eu vou conversar com a Maria Isabel. Ela mora em São João da Boa Vista, é professora e tem 37 anos. E ela nos procurou não foi porque tem medo de dirigir automóvel. Por que você nos procurou, Isabel? Eu procurei vocês, né, o Instituto, porque eu tive medo de pilotar moto. O automóvel eu já dirigia desde 2007, tive um pouco de dificuldade no início, o que era algo comum, algo normal, algo esperado. E até então dirigi automóvel desde 2007, sempre dirigi. Porém, aos 37 anos, eu decidi que eu gostaria de ter uma moto. Comprei a moto achando que seria uma tarefa tranquila, porém não foi assim. Eu comecei a ter muita dificuldade, comecei a ter muito medo, mesmo nos momentos em que eu ia treinar, eu tive uma crise de ansiedade, onde eu não consegui nem ao menos sair com a motocicleta do lugar. Eu comecei a ter um mal-estar, sentia as mãos suando, a boca seca, o corpo tremendo, e ali eu já não consegui mais nem sequer, a partir desse momento, dar partida na moto, nem não conseguia nem pegar ela de jeito nenhum. Mas existiu um episódio quando você estava tendo as suas aulas de moto, não existiu? Sim, isso foi lá em 2007, quando eu estava tirando a minha carteira de motorista, eu tirei a categoria A e a categoria B. A minha instrutora, além de ela não ter dado todo o suporte, toda a atenção que seria necessária para uma pessoa que estava aprendendo, eu ainda tive 3 quedas durante as aulas, onde eu caí com a motocicleta. Uma dessas quedas foi na rua com a instrutora pilotando a moto. Um carro avançou o pare e derrubou nas duas. E acredito que pode ter sido daí que veio esse medo, né? E além disso, infelizmente, apesar dela ter sido uma profissional ali dentro da ética dela, porém, ela fez um comentário depois que eu passei no exame, que também me deixou muito chateada, e eu acho que também contribuiu para que esse trauma existisse. Que quando eu fiz o exame, eu passei no exame, mas eu cometi um erro no exame, que não poderia ter cometido, que eu coloquei o pé no chão uma vez, e não pode. E quando eu terminei o exame, ela falou assim, olha, você pôs o pé no chão, mas o observador não viu. Então vai embora, não fica aqui. Eu fui embora, fiz o que ela tinha me dito. Quando eu fui receber a minha carteira de motorista, ela veio e me disse, olha, aquele dia eu deixei passar o seu erro porque eu já sabia que você seria uma pessoa que iria pegar a carteira, mas nunca ia dirigir. Então foram palavras assim que me marcaram, me deixaram chateada. Lógico, ela mostrou para você que não acreditava em você. Como você não tinha prática, foi muito fácil você acreditar na palavra de uma pessoa que era experiente no assunto, né? Se ela, que é instrutora de moto, falou que você não ia dirigir, poxa, pesou, né? E como você percebeu que você precisava procurar um tratamento psicológico e não mais aulas de moto? Bom, a primeira coisa assim que eu comecei a notar é que quando alguém me dizia, olha, você precisa começar a dirigir essa moto, a pilotar essa moto, ou então você toma providência, vende ela, porque a família e os amigos, eles querem incentivar a gente, porém eles também ficam cobrando que a gente tome providência, né? E aí eu percebia que eu não tinha a menor força de vontade, a menor coragem de pegar a moto e ir treinar e dar a partida. Aí eu sempre arrumava uma desculpa, sempre arrumava algum compromisso, ou então eu dizia assim, na previsão tá chuva, não vai dar para ir.
arrumando desculpas. E eu, olhando para a minha condição, sendo uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade física e nem psicológica, né, e nem de inteligência, eu sabia que eu era capaz de dirigir, de pilotar a moto, mas eu também sabia que o medo estava me atrapalhando, a insegurança estava me atrapalhando. Então aí eu falei, poxa, isso não é algo que eu vou vencer sozinha. Eu preciso de ajuda. E da onde você conheceu o Instituto Belina? Quando eu percebi que eu precisava dessa ajuda, eu procurei profissionais aqui na minha cidade especializados em trânsito, não encontrei. Aí, claro, hoje com a ferramenta que é a internet, né? E eu comecei a fazer pesquisas no Google e no Instagram. E aí eu encontrei o Instituto Belina no Instagram. Como foi o tratamento? Conta para a pessoa que está escutando a gente, que nem imagina como acontece um tratamento para medo de dirigir moto, igual o do medo de dirigir carro. Conta para a gente. É um processo muito gostoso, muito prazeroso. Coloca muitos questionamentos. Você não muda apenas o seu modo de pensar com relação à direção, mas também ao seu modo de vida, à sua vida profissional. Acaba, sim, atingindo outras áreas de maneira positiva. A terapia em grupo é maravilhosa porque as pessoas te escutam sem julgamento. Todas as pessoas estão passando por dificuldades iguais à sua, ou às vezes até mais severas, e mesmo que à distância, todo mundo se sente acolhido e abraçado, porque todos nós estamos ali procurando uma maneira de vencer esse medo, de vencer essas dificuldades que a nossa mente coloca. Então é algo muito, muito legal, muito bom. E a gente vai acompanhando a evolução das pessoas no grupo, vai se felicitando junto com as pessoas que vão conseguindo conquistar os seus objetivos. A gente vai incentivando uns aos outros, dando a mão mesmo, né? De maneira não literal, mas vai dando a mão mesmo e vai cutucando ali, né? Não, você é capaz, você pode. Então é muito bom. E a mediação da psicóloga, o que ela fala para um serve para todos no grupo. Então a gente absorve muito. É muito rico, é uma experiência muito rica, muito agradável. Você acha que a terapia de grupo ela é mais rápida e mais eficiente do que uma terapia individual? No meu caso, eu afirmo que sim, porque o fato de você saber que no dia do grupo você vai ter histórias boas para contar, ou até mesmo histórias que você não conseguiu realizar da maneira como você queria, e sabendo que as pessoas vão te acolher e vão dizer tá tudo bem, nossa, é muito importante isso, muito importante. Você acha que você aprendeu com as experiências dos outros? Sim, aprendi. E não digo que não foi só na questão da motocicleta, também na questão do carro, porque às vezes a gente está fazendo tantas coisas no automático e não observa, não presta atenção que aquilo pode afetar não só você, como alguém que está no trânsito, né? Então a gente começa a prestar mais atenção, começa a dirigir com mais empatia, pensando nas pessoas. A gente também vê que aquilo que a pessoa está passando pode ser algo que você também está vivenciando, e aí você vai pegando os exemplos, vai pegando os depoimentos, vai pegando os apontamentos e vai colocando em prática na sua vida. E aí é só evolução. Que gostoso! Você vai sentir saudades da terapia de grupo? Muito, muito mesmo, principalmente do pessoal do grupo, da psicóloga, porque é uma fase que a gente passa
que você não percebe. Aquilo é uma coisa assim tão tranquila, é uma experiência tão boa, que você vai... Quando não tem o grupo, ou quando a gente não pode participar, a gente sente falta. E ver assim, a evolução do pessoal, se felicitar junto, e também poder falar assim, olha que coisa maravilhosa que eu consegui essa semana, olha que objetivo legal que eu alcancei essa semana. Então, a gente sente falta, né, como pessoas, de ter aquela amizade, de ter aquele carinho, de ter alguém dizendo assim, poxa, que bom que você conseguiu. Ou então, tudo bem, se eu não conseguiu essa semana, na próxima você consegue. E isso vai tirando vários fardos pesados das costas da gente, que às vezes a gente coloca por medo, por insegurança, por ansiedade, por não querer desagradar os outros, por medo de ser motivo de piada para alguém, por medo de atrapalhar a vida dos outros. Mas a gente está no mundo e todos os direitos que as pessoas têm, a gente também tem. E assim, a terapia me mudou, não só nessa questão de dirigir a moto, mas também coisas que eu achava que eu não conseguiria. Eu melhorei muito, até mesmo na questão do automóvel, que tinha algumas rodovias que eu tinha insegurança de pegar, algumas viagens que eu tinha medo de fazer, ou então ir para outras cidades mais afastadas da minha cidade sozinha. E eu comecei a fazer isso, e foi a terapia que me ajudou. Então, nossa, não foi somente na moto, mas em várias coisas da minha vida eu vou sentir muita saudade de todo mundo. E as tarefas? Conta para a turma o que é tarefa e se é fácil fazer. Bom, as tarefas elas vão de acordo com o nível de cada pessoa. Então, tem desde daquela coisinha mais fácil, mais simplesinha, até algo um pouco mais elaborado, vai depender do nível em que a pessoa está. No meu caso, como eu sabia pouquíssimo andar de moto, eu ainda estava no processo de aprender, eu comecei com tarefinhas simples, mas porém, para a dificuldade que eu tinha, era simples, mas eu tinha que vencer, né? Então começou bem tranquilo e foi aumentando o nível gradativamente até chegar no nível que eu estou hoje. Eu falo que as tarefas elas não acabam, né? Tem lá os objetivos, tem lá a listinha, mas elas não acabam porque a gente tem que estar sempre procurando estar em evolução. E eu me considero assim, eu acho que eu tô conseguindo, mas eu ainda posso e quero muito melhorar. Tá. A alta acontece quando o medo não te limita mais. Quando o medo para de mandar na tua vida. Porque agora você tem a vida para praticar. Você não tem mais o limitador. Não, você não vai. Agora que você não tem mais medo, você está aberta para o treino, para treinar cada vez mais, sabendo que tanto o carro quanto a moto são aprendizagens. Você precisa evoluir nesta aprendizagem. E como você se sente hoje dirigindo moto? É claro que se eu disser assim, eu saio com o pé nas costas, eu vou estar mentindo. Ainda não. Ainda não. Mas assim, hoje eu já não arrumo mais desculpa. Hoje eu já falo assim, não, eu sou capaz. Eu vou errar? Vou. Vou fazer alguma manobra indevida ali? Vou. No popular barbeiragem, né? Vou fazer alguma barbeiragem? Vou. Vou de vez em quando parar, respirar? Vou, mas eu vou, né? E assim, aqui na minha cidade o trânsito é bem complicado, são muitos veículos que tem aqui, mas eu tô conseguindo, que eu acho que é o mais importante, né? Eu tenho muito a aprender, mas aquilo que me segurava, que era o medo, que dizia para minha mente que eu não era capaz, que eu não podia, que eu jamais ia conseguir, isso, graças a Deus, eu já não tenho.
Então, eu estou conseguindo sair, estou conseguindo fazer minhas tarefas ali do dia a dia, procurando, como eu falei, sempre evoluir. Você indicaria o tratamento para os outros? Com toda certeza. Até aqui, o pessoal aqui da minha cidade que falou que tem medo de dirigir, eu já indico o Instituto Cecília Belina. Porque é um carinho, é uma atenção, é um acolhimento, é um incentivo que a gente recebe muito grande, que às vezes a gente não recebe nem de familiar ou de pessoas próximas. Então, às vezes, pessoas que nunca te viram na vida, no nosso grupo, por exemplo, tem uma pessoa que mora na Alemanha, né, em outro país, e tá lá te incentivando, tá dizendo que você é capaz, que você pode. E, poxa, para mim, se não fosse o Instituto Belina, eu acho que eu teria ou vendido a moto ou ela estaria parada na minha garagem até hoje. O fato de ser online não atrapalhou em nada. Não, não atrapalhou. Eu nunca tinha feito terapia online, eu faço terapia com psicóloga, mas faço presencial. No começo, assim, quando foi ter a primeira sessão, eu achei que seria uma coisa difícil, que seria um pouco complicado. Ah, nossa, vai ser aquele falatório, ninguém vai ter oportunidade de falar. A gente tem um certo receio, certo preconceito, mas quando eu cheguei para a sessão, eu vi que era tudo muito bem organizado, cada pessoa ali no seu momento, todo mundo teria oportunidade de ser ouvido. E como eu falei, mesmo à distância, a gente se sente acolhido, se sente abraçado, se sente com as mãos dadas, um dando força para o outro, então não atrapalha. Eu acho que é até uma ferramenta prática, porque você pode fazer em qualquer lugar, no seu carro, no seu trabalho, na sua faculdade, no conforto da sua casa, além da segurança, né, que você está ali num lugar tranquilo. Eu já cheguei até fazendo uma pracinha. Então, foi muito legal. O fato de ser online não atrapalha. Eu acho que, ao contrário, é uma ferramenta que alcança muitos lugares, muitas pessoas, até no nosso caso, né, no nosso grupo, que tinha lá a pessoa da Alemanha, então chegou até na Alemanha. Eu acho que é uma ferramenta fantástica. Legal. Eu queria te agradecer, Isabel, por você, sabe, ter doado esse tempo para ajudar quem tem algum receio, quem tem alguma dúvida de ingressar numa terapia para medo de dirigir, uma terapia de grupo e online. Você mostrou como essas três condições, medo de dirigir, o medo de moto, de dirigir moto, online e grupo, foi uma boa, né? Você falou isso claramente para quem quiser ingressar. Eu quero te agradecer, te desejar muito sucesso e um grande beijo e obrigada. Eu que agradeço. Você foi uma mediadora maravilhosa para esse processo. Se não fosse você e o grupo, eu não teria conseguido, com toda certeza. Você, com todos os seus anos de experiência, com toda a sua trajetória profissional, com toda a tua inteligência e sabedoria, guia a gente muito bem. E eu só tenho a agradecer também as palavras do pessoal do grupo e agradecer cada ensinamento, cada aprendizado que eu tive.